Eis um fato. Você vai morrer. Hoje vamos falar de A Menina que Roubava Livros. É assim que começa essa história. Mais exatamente o segundo parágrafo. Então você tem aqui, primeiro as cores, depois os humanos. Em geral é assim que eu vejo as coisas. Ou pelo menos é o que tento. Eis um pequeno fato. Você vai morrer. É a terceira vez que eu leio esse livro. Esse livro caiu nas minhas mãos assim por uma coisa do destino. Eu estava numa livraria aqui na cidade onde eu moro, por sinal, uma livraria Saraiva. Um vendedor que já me conhecia há bastante tempo falou: né? Pra você ter ideia, eu estava indo comprar livro da Nora Roberts. Inclusive eu adquiri naquela época Doce Vingança e A Lua de Sangue da Lia Luft. E aqui eu tô lendo o livro da Lia Luft, gente. Eu tô apaixonado pela Lia Luft. Então eu fico falando dela o tempo inteiro. Mas não, fui comprar livro da Nora Roberts. E inclusive comprei Doce Vingança e Lua de Sangue. Não tem nenhum resenha da Nora Roberts, em breve eu trago. E ele falou: não, por que você não lê outra coisa? Eu falei: não quero não. Ele falou: faz o seguinte, lê só o começo desse livro, as primeiras linhas, e você vai gostar. Eu já tinha lido atrás, né, aqui na parte de trás, na quarta capa, tá escrito: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Chama a atenção, mas eu passei, não quero não. Mas aí eu li a primeira página e falei: vou levar. Li. Não achei grande coisa. Falei: esse livro aí... Passaram alguns anos, tá? Só pra você ter ideia, esse livro aqui foi lançado em 2005. Passaram alguns anos, acho que em 2010, li de novo. Aí já gostei. Falei: isso aqui é bacaninha, né? E agora, com o canal, eu resolvi fazer de novo. A leitura, eu falei: vou fazer de novo. Sensacional. Amei esse livro demais, dá conta. Então, assim, na primeira não funcionou, na segunda começou a funcionar, na terceira ganhou meu coração. Gente, que livro maravilhoso. Você provavelmente já deve ter escutado falar dessa história. Fez muito sucesso, foi um best-seller estrondoso, todo mundo só falava desse livro. E depois, passaram alguns anos, também fizeram um filme. E é um livro, primeiro, escrito de uma forma diferente. Quem narra é a morte, como eu já tinha lido a parte de trás. E ao mesmo tempo em que ela está narrando a história, ela vai fazendo pequenas anotações. Acho que dá pra ver. Aqui ao longo do livro. Então ela está contando lá, outros pequenos fatos. Então ela vai fazendo notinhas no meio do livro para poder falar dela mesma e das coisas que ela pensa. Apesar que toda a história é coisas que ela pensa, porque ela narra a primeira pessoa pela morte. E essa morte se encontra no momento da vida em que ela tem muito trabalho. E ela mesma vai falar isso. Ela é debochada, irônica, cômica e fúnebre. É a morte. E ela vai contar. E ela tem muito trabalho. Ela mesma fala que ela tem trabalho demais porque os seres humanos resolveram se matar na Segunda Guerra Mundial. Sim, essa história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E a morte, tão ocupada, carregando tanta gente para o túmulo, resolve contar uma história. Por quê? Porque alguém escapou dela 3 vezes. E esse alguém tem nome e sobrenome. Chama Lazel Manor. A história começa quando a morte encontra a Lazel num vagão de trem, indo com sua mãe e com seu irmão, porque ela vai ser adotada por outra família. Neste período aqui da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista, acontecia isso mesmo. O Estado definia que a criança que tinha forte ascendência ariana saísse dos braços da mãe e fosse mais para o interior, se afastasse um pouco da capital, para viver longe dos que eles chamavam comunistas. Então ela está sendo levada para outra família e nesse trajeto de trem, o irmão dela morre. Então vai ser a primeira vez que a morte vai encontrar essa menina, mas vai passar despercebida. Depois vai ter mais 2 outras vezes em que a morte vai encontrá-la, e é por isso que a morte então resolve contar a história dela. A Lazel vai para uma cidadezinha perto de Munique, um bairro pobre ali, e vai ser criada então, né, vai pertencer à família da Rosa e do Hans. Gente, o Hans vai ser assim na história um pai muito amoroso, muito participativo. A mãe é bem irritadiça, ela também gosta da menina, mas é o jeito dela, aquele alemão mais chucro, mais bruto, né, que não mede palavras e às vezes até umas palmadas. Mas o pai não, o pai é carinhoso, tudo. E a Lazel chega nesta casa justamente com um livro, o Manual do Coveiro. É o primeiro livro que ela rouba sem nem saber ler.
Mas ela se interessa então pelo aquele artefato e ela vai roubar então esse artefato e vai levar para casa. E é justamente esse pai adotivo, Hans, que vai ensinar ela a ler. Vai ler para ela no início e depois vai ensinar ela a ler. E ela vai então crescer aí, ela está com seus 9 anos de idade, vai crescer assim em meio a esse furdunço que é a Alemanha nazista, vai fazer parte da juventude de Hitler, mas também ali ela vai conhecer outras pessoas, inclusive o Hud, que é o melhor amigo dela e a paixão, não dela, mas ela é a paixão dele. E o Hud também ele é sensacional, e nesse ambiente de amizade vai ter até vezes em que eles vão sair para poder roubar maçã. Gente, eles vão roubar maçã de um pomar, cara, é Segunda Guerra Mundial, o pessoal tá passando fome, entendeu? Então o que acha é isso aí mesmo. E eles vão fazer isso juntos, vai mostrar a amizade dela com ele, vai ser uma amizade muito bonita de você ver na história. E também ela ajuda a mãe. A mãe lava roupa para várias pessoas, inclusive para a mulher do prefeito. E é indo na casa do prefeito levar roupa que ela acaba fazendo um pouco amizade com essa mulher. E também vai passar a roubar alguns livros da biblioteca dela. Primeiro ela pega livro, a dona empresta, e depois vai acontecer aí algumas coisas que façam com que ela furte. Né? Não é roubar porque não está armada. Furte livros da biblioteca dessa mulher. Mas essa mulher do prefeito é uma figura muito melancólica, ela é muito triste. Depois também você vai entender por que eu não vou te contar para você poder ler o livro. Que isso aqui não é e-book não. E-book não, é audiobook. Então você vai ter que ler. Eu gosto bastante. E existe o Markus Zusak, que é o autor do livro, inclusive os pais dele é de origem alemã. Ele vai contar vários fatos que aconteciam ali, como as fogueiras onde Hitler queimava os livros, né? Você também vai acompanhar tenebrosamente o desfile de judeus sendo levados para campos de concentração, e a Liesel vai assistir tudo isso. Você vai ter um judeu que o pai dela vai esconder no porão, que ela vai fazer amizade. E o pai dela também é outra figura. O pai dela começa a não ser aceito pela sociedade e ele vai tentar por várias vezes se inscrever no partido nazista para poder ser aceito. Ele é desempregado e fica muito mais difícil. Mas ele comete alguns atos assim que a cidade vê com maus olhos, inclusive ele defende um dia um judeu. Gente, isso aqui é um livro muito bom, muito bem escrito, emocionante, que vai te contar assim de uma forma triste e encantadora a história dessa juventude florescendo em meio aos horrores da Alemanha nazista. Eu vi alguns comentários, mas assim, tentando buscar verossimilhança no livro. Não, mas se a morte estava lá, ela não pode estar aqui. Gente, é ficção, é a morte contando. Na ficção pode-se tudo. Não precisa ser verossímil. Não é um retrato fiel da vida. A partir do momento em que ele coloca a morte contando, já é uma história absurda. Mas é boa, muito boa. Eu acho engraçado esses leitores que pegam o livro e ficam tentando... mas não é imitação perfeita da vida. Não, não é. Não é imitação perfeita da vida. A partir do momento que ele coloca a morte narrando este livro aqui, ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Fica a forte dica desse livro. Se você ainda não conhece, por favor, conheça. Não assista o filme, hein? Pelo amor de Deus. Você sabe que eu sou contra as adaptações. Se você quiser assistir, assista, mas depois de ter lido, porque isso aqui é muito bom. Ele é longo, mas eu queria mais. Mas não tem mais, acabou. Então, acabou o vídeo também. Bom, já se inscrever no canal, um abraço, e agora eu vou lembrar da lei e vou chorar um pouco. Tchau.